Isso aí, estamos iniciando o nosso debate sem opiniões pelo www.radiosantosisabel.com.br. Essa semana aí, mais uma bomba acontece no país do golpe. E a gente vê uma greve de caminhoneiros, que se iniciou muito por vontade patronal. E agora, no final dessa semana, as coisas estão mudando de ares. E os trabalhadores autônomos, e até aqueles que têm um caminhão, né, e se achavam patrões, estão vendo que estão sozinhos nessa luta. E se não fosse o apoio do movimento popular brasileiro e da sociedade brasileira, estariam sós esse final de semana. Esse final de semana, no meu modo de ver, é decisivo para o movimento dos trabalhadores autônomos e motoristas, né, que estão engrossando aí a fila e a luta dos motoristas de caminhões. Nas metrópoles e na região urbana está tendo a adesão dos motoristas de aplicativo, dos motoristas de van escolares, categorias essa, diga-se de passagem, que sempre estiveram à margem da luta popular por direitos. E agora, nessa conjuntura recente, nos últimos 2 anos, demonstraram várias vezes que estavam do seu lado somente, de uma visão muito estreita, no meu modo de ver, ajudando aí a fura-greve, por exemplo. Isso aconteceu na greve de 28 de abril deste ano, aonde que vários transportadores autônomos transportaram de forma irregular trabalhadores para furar a greve daquele ato que estava defendendo a lei trabalhista, né, contra a reforma trabalhista. Então, esta questão nos deixa muito apreensivo em relação ao futuro desse movimento. Mas a gente quer começar o programa de hoje trazendo algumas informações sobre a questão do petróleo, sobre a questão da Petrobras. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui um áudio, né, sobre o que acontece realmente com o valor da gasolina, o valor do petróleo, por que nós estamos nessa conjuntura muito ruim. Vamos ouvir. Encher o tanque do carro pesa cada dia mais no bolso do brasileiro. A cada ida ao posto é uma surpresa, porque a gente nunca sabe exatamente quanto vai pagar pelo litro de gasolina. Esses aumentos frequentes fazem parte da nova política anunciada pela atual gestão da Petrobras. Ao contrário da política anterior, que garantia estabilidade, este modelo permite reajustes diários nos preços da gasolina e do diesel que são produzidos nas refinarias, equiparando aos preços do mercado internacional. Os preços podem variar a cada mudança climática, conflitos políticos, econômicos, deixando o país totalmente atrelado às flutuações do mercado internacional. E quem perde com tudo isso? A população. Nos primeiros 90 dias, a Petrobras alterou 58 vezes o valor do combustível vendido pelas refinarias. O valor médio cobrado pelo litro da gasolina subiu 11,32% nas bombas e 13,29% nas distribuidoras que repassam o combustível aos postos. O preço da gasolina para o motorista teve uma variação real de 10,94%, um reajuste 30 vezes superior à inflação. E como se chega ao preço final da gasolina que nós pagamos no posto? O cálculo é dividido em 4 partes. A Petrobras fica com 30% do faturamento, 13% é o custo do álcool adicionado na gasolina. O lucro do posto é de 11%. E o que mais pesa no bolso do consumidor são os impostos, 46%. Para entender melhor essa conta, vamos considerar o preço da gasolina em R$ 3,80. Deste total, R$ 1,14 vai para o caixa da Petrobras, 49 centavos é o custo do álcool adicionado, o posto lucra 42 centavos e só de imposto a gente paga R$ 1,75, quase metade do preço do combustível. O Brasil lidera a produção de petróleo na América Latina e está entre os 10 maiores produtores de petróleo do mundo. No primeiro semestre de 2017, a Petrobras já atingiu a meta de produção anual prevista,
totalizando 2 bilhões 171 milhões de barris por dia, uma alta de 5,6% na comparação anual. Graças ao pré-sal, desde 2014, a produção nacional de petróleo só cresce. Mas se o Brasil tem tanto petróleo, por que o preço da gasolina é tão caro? Desde que o tucano Pedro Parente assumiu a estatal em 2016, a política tem sido a de agradar investidores internacionais e facilitar a venda de ativos. Com a mudança na política de preço de combustível, Parente também reduziu drasticamente a carga do refino no país, processando somente 70% da sua capacidade. A Petrobras continua produzindo muito petróleo, mas ao invés de refinar o produto aqui mesmo no país, optou por exportar o petróleo cru, para depois importar esse mesmo petróleo, agora refinado, a custo bem mais alto. No governo de Michel Temer, as importações tiveram um aumento espantoso. Nos 10 primeiros meses de 2017, a importação de gasolina alcançou 1,5 bilhão de dólares, com um crescimento de 93% se comparado ao ano de 2016. A gasolina e o diesel já correspondem a 20% de todos os produtos americanos vendidos ao Brasil em 2017. A estratégia de Parente fez com que a Petrobras perdesse espaço no mercado doméstico de combustíveis para suas concorrentes internacionais. Assim, o consumidor paga mais caro pelo combustível, a alta na importação prejudica a balança comercial e reduz as operações das refinarias, colocando em risco milhares de empregos. E quem perde com tudo isso? Deixe os petroleiros trabalharem, que os preços vão baixar. Esse aí é um áudio explicativo e educativo que a FUP, a União dos Petroleiros, está fazendo aí no Brasil inteiro para que as pessoas possam entender como funciona esta questão do petróleo. É fundamental que a gente entenda, né, que temos uma grande empresa, uma das maiores produtoras de petróleo do mundo, que nos últimos 2 anos está sendo entregue fatiadamente. Nós temos um governo que privatiza toda a questão do refino de petróleo e compra essa gasolina. Então nós temos uma grande empresa, nós temos uma grande riqueza que é o pré-sal, que está sendo entregue de graça para principalmente as grandes produtoras e petroleiras norte-americanas, e nós vamos lá e temos que comprar a gasolina deles. E pasmem, isto acontece porque o governo golpista de Michel Temer entregou o refino. É um absurdo, né, que nós tenhamos uma companhia como a Petrobras que só está aberta para sustentar seus investidores, que na maioria não são brasileiros, são os tais investidores da Bolsa de Nova York ou das outras grandes bolsas de valores do mundo inteiro. Então essa discussão ela tem que ser permanente e a gente tem que entender de que não é só para baixar o valor do diesel esta greve ou esta manifestação dos agora caminhoneiros. Até quinta-feira estava sendo dirigida essa greve pela Confederação Nacional dos Transportadores, dos patrões, e foram estes que traíram os caminhoneiros autônomos. Isso também tem que ser dito. Com certeza a traição partiu da classe dominante, né? Deixando a grande maioria dos caminhoneiros, e a gente vê aquilo que a mídia não consegue esconder, a gente vê sendo transmitido aí pelas redes sociais de que a maioria ainda está na rua. E a minoria foi que acertou a tal da trégua, né? Quinta-feira passada, juntamente com o presidente golpista Michel Temer. E agora, quando estourou na quarta-feira, né,
a gente ouviu e viu e presenciou e teve que entrar na fila uma grande corrida aos postos de gasolina. Uma grande corrida aos postos de gasolina. Há postos de gasolina que colocaram o valor da gasolina a R$ 9,99, ou seja, R$10. Tanto a gasolina quanto o álcool. Mais uma vez a gente vê nesta ação o oportunismo patronal, né, da grande classe dominante que detém o poder da venda ou da produção para reajustar os seus preços. E assim se deu na comida, assim se deu no transporte, porque sempre tem aquele que coloca o seu carrinho lá para tentar lucrar, né? A lei de Gerson no Brasil ainda predomina. Infelizmente é um país que teve uma cultura totalmente individualista e que leva esta questão todinha para o lado individual e o lado do lucro. O jornalista Bob Fernandes fez essa semana um comentário que fala um pouco sobre esta realidade que a gente está conversando e sobre também os reajustes aí que aconteceu a respeito da gasolina, principalmente da gasolina e a greve inicial dos caminhoneiros também só fala no óleo diesel. Nós temos que falar em termos de combustíveis, nós temos que falar principalmente para a questão do aumento do gás de cozinha. Isto é importante que a gente possa ver isso. Então vamos ouvir o que o jornalista Bob Fernandes tem para falar para a gente sobre esta questão aí dos reajustes dos combustíveis. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Há 4 anos, recém-encerrada a eleição presidencial, manifestantes foram às ruas pelo impeachment de Dilma, todos juntos e misturados. Os bem-intencionados, de fato irritados com corrupção, os que sonhavam com um Brasil novo, os oportunistas, os adeptos de nova ditadura e os inocentes. Juntos e misturados com Eduardo Cunha, Temer, Gedel, Jucá, Moreira Franco, Agripino, Bolsonaro, MBLs e iguais, lado a lado com acusados de corrupção ou defensores de tortura, ditadura e assassinato. Um ano antes daquela grotesca noitada do impeachment, alertávamos aqui, aspas, os riscos são internos e externos porque passados down e perplexidade virá a realidade. A conta gigantesca e o contra-ataque dos que têm pressa e fome. Fome embaixo e fome em cima. Risco externo porque derrubar presidente é ato seríssimo. Mancha quem cai, mas pode manchar para sempre quem, mesmo com a mão do gato, derruba. Se não for ação estritamente legal, aos olhos da história do mundo, será altíssimo o custo de voltar a portar-se como republiqueta de bananas e golpes. 4 anos depois, tudo está exposto. O que a Comissão da Verdade informava e faziam ouvidos moucos, agora é escancarado pela CIA. Ditadores, Médici, Gás e Figueiredo autorizaram tortura e assassinato de opositores. Ditadores vizinhos também, mas desses, muitos enfrentaram a história e a prisão. E o Brasil, esses anos depois? 14 milhões de desempregados, 11% de aumento da pobreza extrema, aumento de 11% na mortalidade infantil entre 1 mês e 4 anos de vida. Ano passado, por falta de dinheiro, 170 mil jovens deixaram a faculdade. Gasolina a R$ 4,50, gás a 80, dólar a 3,63. Acusados de corrupção estão no poder ou disputarão a eleição. Condenados e presos, os suspeitos de sempre. Demais irão para suas instâncias. A primeira,
como Eduardo Azeredo, PSDB, 20 anos depois, que deve ser o primeiro fora da curva a pagar a conta. E os grandes corruptores? Delações, alguma cadeia, tornozeleira e manutenção do patrimônio. Que as lições sirvam para 2018 e depois. Perfeito comentário do jornalista, dizendo que só, né, o peixe pequeno é preso, que os grandes tubarões continuam soltos, inclusive aqueles, os delatores, os que foram os verdadeiros ladrões da história estão soltos através de prêmio. Aqui no Brasil, o crime é recompensado pela justiça brasileira. Então esse é um outro detalhe que a gente tem que incluir na questão dos combustíveis. Porque não é a questão só dos combustíveis, eu quero que você me entenda. É toda uma conjuntura que está colocada para a sociedade brasileira e que está imbricada, uma coisa liga na outra. Se a gente não discutir democracia, estaremos discutindo sempre crises pontuais, como agora a crise dos combustíveis. E a crise dos combustíveis só existe porque tem no Brasil um golpe em curso. E tem no Brasil um governo de corruptos que estão entregando, que estão roubando as nossas riquezas. E uma delas, que você está sentindo na pele hoje, é a gasolina, é o petróleo. Por isso, eles estão aumentando diariamente para que os lá de fora, os grandes lá de fora, continuem lucrando muito com o nosso dinheiro.